Olá, eu sou a professora Priscila Lima. Vamos para a nossa aula número 2 sobre política externa. O volume dessas exportações, ele tende a reduzir-se por efeito da diminuição relativa do seu consumo nos países importadores, ou seja, quando aumenta a renda dos consumidores, eles tendem a diversificar aí as suas necessidades, ao invés de simplesmente consumirem mais produtos alimentícios. Também pela criação de novos centros produtores, então nesses países, nesses mesmos países, ou em áreas denominadas por eles, e no caso das matérias-primas, né, pela criação de sucedâneos sintéticos. Então, no caso dos preços, o mais importante não é a sua queda em termos absolutos. Então, de vez que essa admite recuperações periódicas, mas a contínua desvantagem que eles levam no confronto com os preços dos produtos manufaturados. Isso decorre do quê? Decorre a bem conhecida impossibilidade de manter-se o esquema clássico da divisão internacional do trabalho, segundo o qual boa parte do mundo se especializaria em produzir alimentos e matérias-primas para fornecê-los a outra parte em troca de produtos manufaturados que esta produziria, não é mesmo? O que a gente precisa entender é que o processo em que as economias primário exportadoras modificam seu modo de inserção dentro do sistema da divisão internacional do trabalho foi qualificado por alguns doutrinadores como fechamento. Esse fechamento possui duas formas. A primeira consistiu simplesmente em reversão dos fatores antes utilizados em atividades dependentes aí do setor externo ao âmbito da economia pré-capitalista, então na agricultura ou no artesanato. A segunda consistiu na industrialização. Então, a existência dessa demanda interna em expansão, somado ao declínio da economia primária exportadora, fez com que surgisse transformações no sistema produtivo brasileiro. E é a partir disso que se pode perceber que um novo processo de especialização internacional surgiria, isto é, a substituição destas importações. Esse processo significou o quê? Esse processo ele significou o esforço de tentar diversificar essa estrutura produtiva, né? Mas, entretanto, esse esforço tinha que ser grande, visto que se exigia uma vultosa acumulação. Então, com a demanda pela modernização, que já era bem diversificada, e com os investimentos industriais, tendiam a ser aí dispersos. E isso fazia com que as indústrias não adquirissem solidez. Dessa forma, essas economias aí tendiam a se fechar. Né? Então, pois quanto mais esse processo de diversificação avançasse, mais a produtividade tendia a ser baixa. Além disso, nós temos lá, com relação a essas economias que se industrializavam pela substituição dessas importações, que assumiam características centrais. Então, o que acontecia com essas economias? Esse baixo coeficiente de importação de produtos manufaturados finais, portanto, uma aparente autonomia no que se respeita ao abastecimento interno de produtos manufaturados, e uma total incapacidade para competir nesses mercados internacionais desses produtos mais avançados aí, pelo caminho da diversificação, como nós vimos, mais baixa era a produtividade. Então, esse fechamento ele refletia não somente o declínio ou o lento crescimento dessas exportações tradicionais,
mas também a incapacidade para criar novas linhas de exportação a partir dos setores produtivos que estavam em expansão. Então, a partir deste contexto de economias fechadas, é que o Estado atua para criar indústrias de base. Contudo, essa criação dessas indústrias de base não conseguiu reverter a situação que se fazia presente, tá? Mesmo diante dessa tentativa. Por quê? Porque a iniciativa dos estados no sentido de criação de indústrias de base deu certamente maior espessura à atividade industrial, mas de nenhuma forma modificou qualitativamente o quadro, cujas características principais eram as seguintes à época. Então, nós tínhamos lá a dependência da exportação de uns poucos produtos primários, nós tínhamos a dependência crescente com respeito à tecnologia utilizada, mesmo quando se desenvolvia uma indústria local de equipamento. Nós tínhamos lá a demanda demasiadamente diversificada relativamente aí ao nível de acumulação alcançado. Nós tínhamos o não aproveitamento pleno dessas possibilidades de tecnologia utilizada em razão aí da dispersão desses investimentos, né? Então, o que nós podemos notar é que a dinâmica dessas economias subdesenvolvidas, sobretudo influenciadas por conta aí dessas modificações estruturais das economias centrais, ou seja, os Estados Unidos, que surgiram ali como uma potência hegemônica, principalmente após a Segunda Guerra, trataram do quê? Trataram de reconstruir o sistema capitalista por meio da integração dos mercados nacionais dos países centrais. Isto é, a integração, ela derivava do quê? Derivava da ideia de que essas empresas desses países passariam a estruturar-se globalmente. Esse processo de unificação do centro seria o fator de acumulação no período, no qual a tecnologia que se difundia era dos Estados Unidos e a concentração do poder econômico favorecia aí as empresas com capacidade de ação global. Entretanto, na periferia, essa modificação adquiriria outra significação, né? Então, pois enquanto o capitalismo dos sistemas nacionais, tutelados por estados rivais, ele era nacionalista, ou seja, voltado para a integração interna, o capitalismo das grandes firmas era cosmopolita, isto é, ele era orientado para o livre cambismo e a livre transferência de recursos entre os países. Nós temos alguns doutrinadores que mostram para nós, como Furtado, que no período anterior à Segunda Guerra, nós tínhamos o capitalismo dos estados nacionais, que encontrava-se orientado por estados rivais em competição que visavam integrar seu espaço econômico internamente dentro da sua própria nação. Então, contudo, no pós-Segunda Guerra, essa orientação ela se modificou. Por que ela se modificou? Porque os Estados Unidos, ao unificar o espaço econômico no centro, permitiram que o processo de acumulação se acelerasse. Então, esse poder econômico, ao se concentrar nas mãos de empresas, fez com que estas se expandissem para as outras áreas do globo. Tá? Então, essas grandes empresas com capacidade de ação global significaram para essa periferia um capitalismo cosmopolita, pelo fato dessas empresas não terem aí como objetivo a unificação desses mercados da periferia com os do centro. Então, nem para ampliar o seu comércio ou garantir uma autonomia a seu espaço de acumulação nesses países atrasados. Então, portanto, eles retiravam das mãos dos estados nacionais periféricos seu poder de decisão e de controle. Esse período pós-guerra foi denominado como pós-nacional, justamente pelas transformações do papel
no Estado Nacional, tá? E para a compreensão dos anos de 1930 até mais ou menos o fim dos anos de 1950, nós vamos tratar aí sobre o primeiro governo Vargas, tá? Onde nós vamos discutir a questão do pós-Segunda Guerra Mundial a partir do governo Vargas. Então, vamos discutir a questão da industrialização pesada nos anos de Juscelino Kubitschek, bem como a questão aí do subdesenvolvimento em meio à industrialização pesada. Então, o primeiro governo Vargas, que se deu de 1930 a 1945, ela tinha aí algumas principais características. Então, as políticas econômicas que foram empreendidas para a recuperação do setor cafeeiro foram importantes para a criação e para o desenvolvimento do mercado interno, obviamente, aonde foi considerado que, ao garantir os preços mínimos de compra, bem como a remuneração desses produtores, também foi possível garantir um nível de emprego na economia exportadora e nos setores ligados ao mercado interno, evitando assim uma contratação na renda monetária e, portanto, aí fomentando a renda nacional. Então, a política econômica feita por Vargas a partir dos anos 30, particularmente nos anos 1931, visava o quê? Visava a recuperação da renda e do emprego, o que permitiu superar aí os efeitos da crise cafeeira. Então, não se tratava apenas de recuperar os preços do café, mas sim de defender os interesses cafeeiros. E é nesse sentido que houve aí a recuperação da economia, né, e o desenvolvimento de um setor ligado ao mercado interno. Contudo, essa política econômica de recuperação da renda não decorreu da intencionalidade governamental. Tratou-se apenas de uma política anticíclica. Né? Essa política anticíclica praticou-se no Brasil inconscientemente, de uma maior amplitude que se tenha sequer preconizado em qualquer dos países industrializados. Então, é, portanto, perfeitamente claro que a recuperação da economia brasileira, que se manifesta a partir de 1933, não se deve a nenhum fator externo, e sim à política de fomento que foi indiscutivelmente, inconscientemente seguida no país e que era um subproduto da defesa desses interesses cafeeiros. Então, nesse sentido, os doutrinadores trazem para nós que a política econômica seguida pelo governo Vargas foi, portanto, apenas um reflexo dessa situação criada pela crise cafeeira e empreendida para defender os interesses cafeeiros. Diversos autores apontam que essa política da intervenção feita por Vargas em 1930 é caracterizada pelo nacional-desenvolvimentismo. Tá? Então, dentro desta interpretação, essa política não foi algo pronto, mas uma estratégia que foi se definindo ao longo do tempo, por meio aí de tentativas e erros com objetivos parciais e com implementação de políticas e esferas de atuação do Estado e do mercado, no que diz respeito aí às empresas estatais, às filiais estrangeiras e às empresas privadas brasileiras. Esse nacional desenvolvimentismo de Vargas tinha como ponto principal vincular o Estado ao desenvolvimento do país, né, com vistas aí a fomentar essas atividades industriais juntamente com a diversificação do mercado interno, como nós vimos, e para isso seria necessário superar, dentre tantas coisas, a especialização primária exportadora, superar a valorização fanista das riquezas naturais, que era associada à ideologia da vocação natural
passiva do Brasil para exploração aí primária das suas riquezas. Então, vejam que foi um momento de bastante superação na nossa história, né? Contudo, essa política de intervenção do governo Vargas sofreu algumas mudanças ao longo do tempo, pois a importância da industrialização pesada e da infraestrutura de base, ela acabou aumentando. Então, nesse sentido, desenvolver o país significou cada vez mais a redução da dependência por insumos industriais e energéticos importados, no qual era necessário para implementar os objetivos do Ideário Nacional Desenvolvimentista, que foram ampliados posteriormente à regulação do mercado à distância e à criação das empresas estatais. Esse governo Vargas, ao querer regular essas atividades das empresas dos setores de siderurgia, petróleo e energia elétrica, à medida que na década de 1930 esse governo procurava superar esses efeitos da crise econômica e destinar os recursos para o desenvolvimento de novas atividades. Então, no que diz respeito a essa diversificação no mercado interno, acabou aí se confrontando com interesses das filiais estrangeiras. Então, não foram somente as filiais que entraram em choque com o governo Vargas, mas também o Estado Nacional com esses credores externos, pelo fato do que o Estado, pelo fato do Estado declarar aí essa moratória à dívida externa e à acumulação dos atrasos comerciais para financiar algumas importações consideradas importantes. Mas esses conflitos não ficaram somente por aí, né? Eles também tiveram relacionados com os interesses locais. Então, a implementação desse ideário nacional desenvolvimentista, ele exigia o fortalecimento dos poderes decisórios e materiais do Estado Nacional, no qual, para isso, Vargas intervinha na economia para alcançar os seus objetivos, ao buscar e concentrar esses recursos decisórios e financeiros nas mãos do Estado para superar esses obstáculos de uma industrialização tardia e tentar, na tentativa, né, de conseguir alcançar esses objetivos desenvolvimentistas. Que, fato este, provocou choques entre o governo e os interesses locais. Tá? Então, com a crise de 29, é possível perceber essas ideologias liberais que passam a ser nacionalizantes nos países centrais e periféricos, isto é, com as lideranças do Estado à frente das decisões do país. Então, por meio do nacional desenvolvimentismo, Vargas buscou limitar a ação das empresas estrangeiras no país, contudo, adotou uma postura aí mais cautelosas em alguns aspectos. Então, em meio à crise internacional dos anos 1930, o governo minimizou os conflitos com os investidores, né, com os investidores estrangeiros, assumindo uma postura cautelosa, como na questão da negociação da dívida pública externa e com relação à redefinição aí das prioridades para o uso das reservas cambiais que eram escassas à época. Contudo, né, visto todo esse cenário, Vargas anunciava que era preciso fazer o quê? Regular o mercado e limitar a ação das empresas estrangeiras que antes da Revolução de 1930 tinham liberdade de ação no país para conseguir manter essa segurança militar e econômica. Esse surgimento do Estado Novo acabou envolvendo também uma ruptura nacionalista nos setores das reservas cambiais e do pagamento da dívida. Então, o padrão de negociação da dívida passou a implicar em redução substancial dos dispêndios para patamares inferiores à capacidade de pagamento brasileira, permitindo aí uma realocação de divisas para as necessidades de reaparelhamento militar e obras públicas. Então, apesar da total intervenção do Estado, o governo Vargas ele era flexível nesses setores básicos. Então, era essa intervenção que está relacionada ao fracasso das tentativas de regulação do mercado e por obstáculos para mobilizar aí os recursos para empreendimentos estatais.
Nesse sentido, o Estado Novo ele não foi completamente nacionalista nos setores de base. Então, portanto, nesse primeiro governo Vargas, de 1930 a 1945, buscou-se implantar um Estado nacional através da construção do nacional desenvolvimentismo. Nesse primeiro momento, o desenvolvimento econômico do país foi orientado por um Estado que buscou minimizar a participação do capital estrangeiro, tá? Com exceção aí dos setores de base, em que o governo era mais flexível, mas que, portanto, tratava-se aí, nesse momento, de possibilitar o desenvolvimento dessas atividades industriais com o objetivo de superar a especialização na exportação dos produtos primários e a exploração de nossos recursos pelos estrangeiros, tá? E para entender esses limites aí desse nacional desenvolvimentismo de Vargas, foi necessário entender a compreensão do período imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Então, em linhas gerais, após a Segunda Guerra Mundial, foram criadas essas condições para que os Estados Unidos provocassem importantes modificações na estrutura do sistema capitalista através de um plano que consistia aí na defesa das nações ocidentais, mas que na realidade serviu mais como um processo para fortalecer esses interesses norte-americanos. Os Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra, ao colocarem em prática esse plano de reconstrução da Europa e do Japão, que são países devastados pela guerra, buscou ampliar o imperialismo norte-americano para essas áreas e para esses países periféricos. Então, nesse sentido, pode-se perceber o quê? Que nesse momento houve aparentemente uma tentativa de unificação dessas economias desenvolvidas e subdesenvolvidas por meio da criação de mecanismos multilaterais que pareciam estar aí encarregados de criar nessa fase um novo sistema de divisão internacional do trabalho. Porém, esse fato traduziu na realidade dos países periféricos, na configuração do Estado Nacional, com redução da sua autonomia relativa, diminuindo as possibilidades de garantir o desenvolvimento econômico nacional. O marco mais característico disso tudo, então, o marco mais característico desse capitalismo em sua etapa evolutiva residia em que prescinde de um Estado nacional ou multinacional, com pretensões de estabelecer critérios de interesses gerais disciplinadores do conjunto da atividade econômica, aonde a doutrina que presidiu esse novo ordenamento era essencialmente a reconstituição da ideologia liberal inglesa, que serviria aí para justificar a ponta da lança para a implementação do antigo sistema de divisão internacional do trabalho. Nós tivemos, dentro da história, os acordos de Bretton Woods, tá? Que conferiram ao dólar uma função de moeda reservas similares às que tivera a Libra na época em que mais da metade das exportações de manufaturas mundiais se originaram aí nos portos ingleses. Nós tivemos a Carta de Havana e a criação do GATT, em 1948, que definiram os fundamentos de justificação e dos mecanismos de operação para assegurar aí uma destruição das barreiras do comércio entre as economias capitalistas. Desculpa. E, ao contrário do que se pensa geralmente, a formação do mercado comum europeu não estava em desacordo com essa linha evolutiva. Então, dentro do espírito do GATT, o desmantelamento dessas
barreiras tarifárias, pode limitar-se aí a uma sub-região. Então, assim que se espera que uma sub-região tenda a ampliar-se, então, o caso do mercado comum europeu. Então, esse enfoque, ele levava o quê? Levava a esperar que a evolução se desse em sentido da expansão dentro da própria Europa Ocidental e, subsequentemente, aí, a formação de um espaço unificado no Atlântico Norte. Nesse sentido, o elemento característico desse capitalismo pós-nacional é que o Estado não é capaz de garantir o desenvolvimento econômico nacional devido à força e o poder da empresa oligopólica e financeira aí nos países atrasados. E como foi o pós-Segunda Guerra Mundial, a constituição do período pós-nacional. Então, esse período do pós-Segunda Guerra Mundial, ele foi, como destacado de uma forma mais breve anteriormente, denominado de pós-nacional. Esse termo significa a mudança estrutural do sistema econômico internacional. Então, nesse momento histórico, fica claro que o poder de coordenação passa às mãos das grandes empresas e o poder do governo dos países em que as multinacionais se instalam não se sobrepõe à empresa oligopólica e financeira. Então, as empresas, as grandes empresas, elas se reúnem num crescente poder dentro das novas estruturas, tá certo? Ou semilíquidos de que dispõem essas grandes empresas chamadas multinacionais, que são, na atualidade, muito superiores às de reserva de quaisquer bancos comerciais do mundo capitalista, particularmente se tem em conta aí que não se podiam disponibilizar as reservas em ouro. Então, os recursos que transitam pelo mercado financeiro internacional e que escapam do controle de qualquer autoridade monetária somam centenas de milhares de dólares. Então, desta maneira, existe aí uma esfera de decisões que não se confunde com os quadros institucionais que são controlados pelos estados nacionais. Então, tudo sucede como se houvesse surgido uma nova dimensão em que o sistema de decisões econômicas, que escapa desses mecanismos programados de ação dos governos, quer sobre o plano nacional ou internacional. Em síntese, os governos não têm, dentro do quadro institucional atual, possibilidade de coordenar a ação, que pode exercer todo um conjunto de poderosos agentes do sistema capitalista, e, se existe coordenação, é realizada pelos oligopólios e pelos consórcios aí financeiros, em que se manifesta a presença dos governos pela pressão que exercem sobre um ou outro agente. Segundo alguns doutrinadores, trata-se de uma dessas fases da história em que o grau de incerteza com respeito ao futuro passa a cota de tolerância. Então, põe aí em risco a coesão social, tornando aí particularmente difícil a tarefa de governar. Essa modificação importante na economia internacional, com a constituição do pós-nacional, não é só o campo de ação das empresas transnacionais, mas um desajuste estrutural global, ou seja, uma crise financeira internacional, onde o aumento da dívida por parte dos países subdesenvolvidos. Então, é nesse sentido que essa tentativa de unificar os mercados nacionais do pós-Segunda Guerra Mundial não se tornou realidade. Então, esse processo de integração desses mercados nacionais, esse processo que operou como principal motor do forte conhecimento no período de 48, 73, mais ou menos, não conduziu propriamente à formação do sistema econômico global, e sim de um conjunto de grandes subsistemas aí cujas relações mútuas estão longe de ser simétricas. Esta amplitude da integração pode ser aferida pelo fato de que esse intercâmbio comercial aí entre as economias capitalistas desenvolvidas
cresceu com intensidade 2 vezes maior do que o produto agregado dessas economias. Esse processo de integração desses mercados, ao não formar um sistema econômico nacional, fez com que os estados nacionais não conseguissem se dotar de um aparelho institucional capaz de coordenar e de controlar a sua economia. Então, a constituição desse período pós-nacional ela é marcada, portanto, pela instalação das empresas transnacionais, das economias periféricas, que retiram aí das mãos do governo desses países o seu poder de autonomia, ou seja, colocam nos estados nacionais uma posição subordinada aos seus interesses. Esse fato ele serve para aprofundar ainda mais o caráter de dependência dessas economias periféricas como a brasileira, visto o quê? Que a concentração de renda tende a se agravar devido ao fato de que nem toda a população consegue se beneficiar dos aumentos de produtividade por meio da elevação do salário real e, portanto, conseguir aí consumir os produtos que são introduzidos no mercado. Sem contar que, com a transferência dessas estruturas financeiras dos países do centro para a periferia, fez com que esse campo de ação aumentasse ainda mais e colocasse o país numa posição de maior dependência. Essa hegemonia norte-americana, que se evidenciou em grande medida nesse período pós-nacional, se deu, entre outros aspectos, por meio dos acordos de Bretton Woods, que nós vimos. Então, 44 países participaram em 1944 dos acordos de Bretton Woods para fazer o quê? Para fazer um esboço de um plano criando uma ordem econômica do pós-guerra. Esse acordo ele tinha uma característica singular, porque ele garantia o acesso automático a créditos aos países para que esses ajustassem suas dificuldades financeiras. Então, com esse sistema de Bretton Woods aprovado, os Estados Unidos foram o país que mais se beneficiou, tornando-se aí a nação mais rica do mundo. A Europa e o Japão foram países que conseguiram se recuperar da guerra e competiram aí com os norte-americanos após a sua reconstrução. E o Brasil tiraria certa vantagem dessa ordem pelo fato de conseguir se industrializar ao ser escolhido como local de expansão pelas grandes empresas. No entanto, deve-se ressaltar que a opção das corporações para enviar parte de suas respectivas estruturas produtivas para os países está atrelada ao fato dessas empresas encontrarem facilidades para se instalarem no país, com vistas aí a grandes lucros e, portanto, influenciando as ações do Estado e da própria forma de industrialização no sentido da sua lógica. Esse acordo de Bretton Woods ele era composto por duas ideias principais. A primeira ideia seria de que os Estados Unidos seria uma potência hegemônica, já que havia emergido aí da Segunda Guerra Mundial muito bem estruturado e preparado para se expandir. E a segunda ideia é porque tinha um forte poder militar. Então, portanto, ao desenvolver e ao desenrolar a Primeira Guerra Mundial, a posição hegemônica da Grã-Bretanha chegou ao fim e esse país aí desvinculou a libra do ouro. Então, consequentemente, os Estados Unidos assumiram o papel de grande credor internacional. Depois da Primeira Guerra Mundial, o dólar americano era a única moeda mundialmente aceita pelo comércio internacional. Então, a hegemonia norte-americana vinculou-se aí ao dólar como um padrão monetário, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial. Entre 1946 e 1950, vários mecanismos foram criados para transferir esses dólares dos Estados Unidos para a Europa. Então, na verdade, esses acordos aí serviam para proporcionar um clima monetário estável, para facilitar a retomada desse comércio internacional, e também tinha uma proposta de estabelecer novas regras de comércio, no qual o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, ficaria encarregado de fazer com que os países cumprissem esse acordo. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, ficou incumbido de policiar o comércio e as práticas monetárias dos países membros, né?
ele foi uma grande realização de Harry White, onde a sua tarefa era estabilizar as taxas de câmbio estrangeiras, segundo um conjunto de normas aceitas por todos, a fim do quê? A fim de estimular o desenvolvimento do comércio entre as nações. Nós tivemos aí algumas desavenças entre White e Keynes, que visualizavam um banco central mundial que acompanhasse a contabilidade de cada país, que permitisse empréstimos até certos limites, através de saques a descoberto, transações financeiras entre parceiros comerciais, enfim. Juntamente com essas funções, Keynes propunha aí uma moeda internacional, chamado Bancor, então, a ser utilizada em transações internacionais e que seria em grande porte, independente de qualquer moeda nacional. Isso enfraqueceria o poder do dólar, submetendo o próprio dólar ao Bancor. Então, o plano White ele foi mais modesto, né? Limitava o papel do FMI à estabilização dessas taxas de câmbio e rejeitava os outros aspectos do plano Keynes, que especialmente a ideia de que existiria essa nova moeda internacional. Com isso, White garantiu o reinado supremo do dólar na economia mundial, né, uma vez que nenhuma outra moeda nacional poderia concorrer com a moeda americana em questões de supremacia econômica. Em 1947, o FMI passou a ser auxiliado pelo Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, sobre o GATT. Na área monetária, esses acordos eles queriam estabilidade e flexibilidade, no qual a maioria das grandes nações atrelaram suas moedas ao ouro. Então, entretanto, quando os governos se preocuparam com os problemas do desemprego, o padrão ouro teve aí seus dias contados, e a solução para essa situação do padrão ouro pelo Bretton Woods foi criar um padrão complemento de papel moeda e um retorno ao padrão ouro. Ou seja, ele asseguraria a estabilidade monetária com um acordo que estabelecia taxas de câmbio fixa entre as moedas nacionais, no qual, quando os países desejassem mudar o valor das suas moedas, deveriam aguardar a aprovação do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Nesse período também, o Banco Mundial também foi uma das instituições criadas para a realização desse acordo, no qual seu nome oficial descrevia as suas funções, né? BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no qual o principal representante foi Keynes. Então, o papel do BIRD era levantar capital, principalmente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, e usar os dólares e libras para fazer os empréstimos aos países europeus que foram devastados pela guerra. Esses empréstimos destinavam-se a projetos essenciais de reconstrução, ou seja, estradas, energia elétrica, trânsitos de massa, etc. Hoje, o Banco Mundial faz empréstimos somente aos países mais pobres do mundo. Essa mudança de orientação do banco ocorreu por volta de 1960. Até então, as atividades de empréstimos eram voltadas para a Europa, né? Então, portanto, o BIRD, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, foi criado e planejado aí para facilitar a reconstrução da Europa por meio de empréstimo aos países devastados. Assim que essa reconstrução se firmou, os Estados Unidos tornaram-se o maior mercado para a produção mundial e, contudo, a exportação de capital pelo BIRD logo se tornou insuficiente para satisfazer as necessidades europeias. Por conta disso, Truman, que foi presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, de 45 a 53, inaugurou 2 grandes programas de exportação de capital. Os programas eram Assistência Ponto 4, que era destinado à Grécia e à Turquia, e o Plano Marshall, que manteve o fluxo de dólares dos Estados Unidos para a Europa, a fim de ajudar a reconstruí-la. Assim, esses empréstimos bilaterais constituíram-se na segunda forma de exportar dólares para o mundo. A terceira forma foram as bases militares, que eram pagas em dólares, e o quarto mecanismo foi por meio aí das multinacionais americanas. Então, o que permitiu a recuperação do pós-guerra não foram os acordos de Bretton Woods, mas a guerra mesmo, que possibilitou o surgimento do Plano Marshall, que seria essencial para evitar
a dominação comunista na Europa. Nesse sentido, quando o Plano Marshall foi aprovado, é que o sistema monetário de Bretton Woods começou a funcionar, colocando o dólar como uma moeda principal. Esse sistema ouro-dólar era superior ao padrão ouro, né, pois com os dólares era possível criá-los e remetê-los em direção ao comércio mundial. A forma como os Estados Unidos expandiram sua oferta da moeda internacional foram através dos déficits do seu balanço de pagamentos, e essas diretrizes seguidas pelo Plano Marshall permitiram que os Estados Unidos conseguissem responder ao mesmo tempo a todo um conjunto de problemas interrelacionados, e os Estados Unidos, por meio do Plano Marshall, também conquistaram aí um meio para o financiamento de um grande superávit de exportação, de influenciar na economia da Europa Ocidental. Esse Plano Marshall significou uma vitória de propaganda para a política externa norte-americana. Além disso, restaurou aí o poder industrial na Alemanha ao se recuperarem os efeitos provocados pela guerra. Alguns países também passaram a exportar as suas filiais aí, das suas empresas para as periferias e até mesmo para os Estados Unidos. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Daremos continuidade à economia brasileira na nossa próxima aula. Até breve.